Vocês vão apresentar a gente ou a gente se apresenta? Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu amigo João? Como vai você, meu querido? Tudo Bom lhe ótimo. encontrar em plena Covid, bem, com saúde. Verdade, Não verdade. é? Bom estar trabalhando com você aqui nessa Então, experiência bem interessante, nova para sim. mim. Então, muito bem, João. Eu queria muito. Esse é um projeto da Liga de Geriatria e Gerontologia, né, da UFRB, que se propôs a fazer uma série de lives trabalhando alguns contextos de adoecimento crônico e agravos, né, numa perspectiva atual, envolvendo um pouco também, né, esse momento de Covid, que a gente não pode se abster dele, e também projetando isso nesse processo de envelhecimento, né, que a gente sabe que acaba trazendo demandas mais específicas e é importante a gente conversar sobre isso considerando o envelhecimento populacional, né? Que é um fenômeno mundial, brasileiro, baiano e do recôncavo. Então, eu vou me apresentar. Eu sou professora Cláudia Feio, eu sou enfermeira gerontóloga, trabalho e estudo, pesquiso envelhecimento há quase 16 anos, com foco nesse momento em sexualidade, adoecimento crônico e velhice. Sou professora do curso de enfermagem da UFRB, responsável pela disciplina dessa área de envelhecimento. E a gente hoje, a primeira live que a gente vai conduzir é falar um pouquinho sobre a perspectiva da oncologia, né? E trazer a sexualidade para esse universo, como forma da gente ampliar o olhar, como forma da gente também poder desbravar dimensões, né, que fazem parte da vida do sujeito e que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar atentos, né, preparados e abordando com qualidade não só uma dimensão mais biológica, mas também outras dimensões. Então, queria muito que João se apresentasse, agradecer muito, João, por você estar aqui. É um prazer enorme a gente poder falar, né, com um colega que está no dia a dia conosco, não só na lida do cuidado, mas também na lida do ensino. E a gente, então, se programou para essa live para ser um bate-papo, para tornar essa live um momento assim mais descontraído e que vocês, né, se sintam à vontade de, no momento de questionar, poder estabelecer essa conversa, esse diálogo conosco, tá bom? Então, assim, João, se apresente, né, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Claudinha. Bom, eu sou o João Ney, eu sou oncologista, tenho uns 15 anos já de estrada, e é um prazer imenso estar aqui falando de um processo dinâmico que é o envelhecimento, né? Eu sou professor da Universidade do componente adulto, saúde da pessoa adulta e idosa 3, onde a gente trabalha diversas nuances da saúde do paciente, da saúde do envelhecimento. Como oncologista, tenho uma gama de pacientes dentro do processo de envelhecimento que já chegam com o diagnóstico na idade idosa. Estou envelhecendo também. Que bom que você se inclui nesse processo. Porque faz com que a gente repense muitas coisas do lado de cá da cadeira, e é extremamente importante para vocês que estão em formação se colocar do lado de lá da cadeira, né? Para que a sua sensibilidade, o seu bom senso impere na hora de você não só tomar as decisões, como também conversar sobre a doença com o paciente. Então, nessa fase de vida que a gente está passando, de tantos medos,
de tantas angústias, de tanta brevidade, né? Falar do envelhecimento nesse momento é muito importante. E quebrar um tabu muito grande, né? Sobre o envelhecimento com saúde. A geração que a gente pega no consultório hoje, que envelhece, ou que está envelhecendo, ou que envelheceu, é muito diferente do nosso envelhecimento. Eles são mais saudáveis, eles toleram muito mais coisas do que nós. A nossa geração, que é uma geração imediatista, a nossa, Claudinha, minha e sua, nem tanto quanto a geração agora. Como é que vai ser o envelhecimento dessas pessoas? Então, precisamos muito nos concentrar nesse processo. E o tema de sexualidade no envelhecimento é muito bacana, muito interessante, né? Eu atendo na grande maioria das vezes pacientes com câncer de mama e pacientes com câncer de próstata. Olha que bacana, né? Como lidar com a sexualidade desse paciente dentro do processo de doença crônica, dentro do processo de envelhecimento. Então, são coisas muito interessantes que a gente vai lidar hoje. E eu adoro perguntas. Seria muito interessante que os alunos que estão participando, os colegas que estão participando, lançassem perguntas para isso aqui ficar mais dinâmico, né? Sim, com certeza. Eu estava, assim, para a gente começar já a entrar um pouco na perspectiva da temática, eu busquei um pouco a atualização dos números, né, e das incidências que estão aí projetadas, e é sempre assustadora, né? No site do INCA, que é o Instituto, né, Nacional de Câncer, que é a maior referência, né, no Brasil, a gente ainda tem uma estratificação de homens e mulheres, com predomínio de casos para próstata, colo e reto, traqueia, bronco e pulmão nos homens, né? Exatamente nessa sequência, e para as mulheres, mama, colo e reto, e depois colo de útero, que é até uma coisa que me chamou a atenção, porque o câncer do colo de útero sempre foi muito intenso, muito frequente, mas as doenças intestinais, que têm uma relação diretíssima com o sistema nervoso e com todas as emoções, estão cada vez mais crescentes, né, nessa estatística epidemiológica. Mas na hora que você vai falar dos casos de morte, né, nos homens o pulmão continua, né, a via respiratória continua sendo a que ainda mais mata, seguida da próstata e depois do colo. E nas mulheres permanecem a mama e, em segundo lugar, vem também pulmão, né? Pulmão, brônquio e traqueia. E aí, por que é interessante a gente olhar essa epidemiologia? Porque a gente começa a perceber que, de fato, assim, o quanto que o peso da idade, a cronologia da idade, ela interfere, né, nesses processos que podem surgir, né? Mais do que nunca, sem desconsiderar a hereditariedade, sem considerar muitas vezes o descuido, né, do autocuidado, da frequência, do controle de saúde, mas a gente sabe o quanto que o estilo de vida que nós vivemos hoje tem corroborado para esses números, né? E aí, João, no momento em que a gente pensa num processo de envelhecimento que é extremamente complexo, a gente fica imaginando que um câncer de próstata, ele não acontece num rapaz de 30 anos, né? Vai acontecer num homem mais maduro, chegando à velhice cronológica. A mama, que é um pouco mais generalizada nesse acometimento da mulher, a gente tem visto que casos muito mais recorrentes têm ocorrido em mulheres menopausadas, em mulheres, né, com toda essa condição de hormônio, ou não, a desassistência total do hormônio, e tudo isso tem tido uma relação muito grande com as questões subjetivas do sujeito, né? Então, eu queria que
que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa epidemiologia ela tem se mantido um pouco, né, preservada. Mas, assim, como é que tem sido esse público que você tem atendido ultimamente, né, no dia a dia do seu consultório, dentro de um município que é base para vários lugares, né? Claudinha, Como é que você tem percebido isso? Você trouxe dados extremamente interessantes, focando no que a gente está trabalhando hoje. A epidemiologia dessas doenças é muito marcante. Qual a melhor forma de curar o câncer? Eu queria tanto a participação dos meninos agora. A melhor forma a gente é prevenindo, tá? O diagnóstico precoce do câncer é a melhor chance que o paciente tem de cura, ponto. Beleza. Mas será que a gente pode evitar o diagnóstico de câncer? Pode. Olha quais são as principais incidências e líderes de mortalidade: mama, próstata e pulmão. Poxa, pulmão, o hábito de fumar. Mama, o próprio envelhecimento. Mas quantos casos novos de pacientes abaixo de 40 anos, Claudinha, abaixo de 50 anos, na pré-menopausa, a gente está investigando, a gente está vivenciando. E por que isso? É uma coisa que a gente vai tocar daqui a pouco. E no homem, a próstata. Bom, aí não é um órgão tão externo quanto a mama, né? E que o autoexame ajuda muito na indicação de investigação. O autoexame não aumenta a chance de diagnóstico. Cuidado. Quando o INCA traz que o autoexame não deve ser utilizado como forma de diagnóstico, ele está certo, mas a compreensão de que o autoexame não deve ser realizado, isso é totalmente equivocado. Mas a próstata, gente, que se todos os homens vivessem até 90 anos, quase 100% dos homens teriam câncer de próstata, que é uma doença do envelhecimento, ela dá sinais, né? Existe hereditariedade associada a isso. Então, essa população pode ser melhor assistida. E por que não o faz? Nível de informação, educação, preconceito, assistência à saúde. Olha quantas coisas, Claudinha, está envolvido nesse processo. Tá? Outra coisa que tu trouxeste de forma muito, muito, muito pertinente, o autocuidado. Precisamos orientar a nossa população a se autocuidar, né? A não fumar, a não beber, a evitar o estresse, né? Alterações fisiológicas e físicas estão associadas com a falta de cuidado do ser. Então, é extremamente importante essa cultura de se cuidar, de procurar assistência e de se observar qualquer alteração, procurar assistência médica. Então, nosso ponto de partida é justamente esse, o autocuidado dentro do processo de envelhecimento. Esses idosos precisam ser mais bem cuidados. O idoso perde a noção de autocuidado. Eu tenho uma mãe idosa e eu percebo quanto ela, às vezes, negligencia coisas que são importantes para o autocuidado dela. Então, gente, isso aqui é o cerne do diagnóstico precoce, da redução de risco, tá? E do cuidado do envelhecimento. É interessante, João, porque assim quando a gente pensa em oncologia, envelhecimento e sexualidade, a gente está lidando com três pilares importantíssimos, extremamente familiares. Todos nós já passamos por alguém na família, ou no trabalho, ou na rede, né, social. Mas três situações extremamente estigmatizadoras, né? Porque a gente ainda tem, todos nós, quando temos um exame que precisa de mais detalhamento, a gente morre de medo, a gente fica apavorado de ter um diagnóstico, né, oncológico. Quando a gente começa a se perceber envelhecendo, a gente começa a fugir desse processo muitas vezes, né? Porque envelhecer é extremamente estigmatizante, sobretudo na cultura em que o que vale é o que é belo, é o que está
com performance, né? Sim. E aí, quando você fala de sexualidade num contexto de quem adoece de câncer e de quem envelhece, aí, muitas vezes, as pessoas acham que a gente está meio desorientado, né? E aí é muito interessante, porque quando você traz essa perspectiva do cuidado, e aí eu me remeto muito para a política de cuidado integral, né? Que é a política que é, na verdade, o cuidado que a gente precisa oferecer para os nossos pacientes, para os nossos usuários, é o cuidado integral, né? E nessa perspectiva de cuidado integral, a gente precisa entender que nós temos um ciclo de vida, e nesse ciclo de vida nós podemos desenvolver várias coisas positivas e várias coisas negativas, e que não necessariamente tem relação direta com o meu hábito de vida, porque a doença ela não acomete só quem tem hábitos ruins de vida, né? Mas ela obviamente, ela é favorecida, e um dos fatores que favorece é o envelhecimento da fisiologia corporal. Ela abre, né, uma possibilidade de muitos adoecimentos, se esse corpo, de fato, não estiver bem controlado e bem assistido. E aí o cuidado integral entra muito nessa perspectiva. E eu queria muito que você pudesse falar isso, porque assim, o cuidado integral nos remete à subjetividade do sujeito, nos remete a olhar para esse sujeito para além de um câncer, para além de um tumor, para além de um sintoma, né, e de um tratamento que é extremamente doloroso. E nessa perspectiva, eu vejo quanto é preciso que a gente olhe para a sexualidade humana naquele sujeito, né? Porque a primeira situação que eu percebo esse cuidado integral é a minha relação com ele. Essa relação que eu desenvolvo com ele, que é me colocar no lugar dele lá, né? Essa relação de afetividade, de compreensão, de integração com o que o outro está vivendo, né? E aí tem toda a rede. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido sua experiência em relação a isso. Você tem percebido que as pessoas chegam no consultório ou na sua prática oncológica médica, as pessoas elas só estão precisando do tratamento oncológico em si, da droga ou da rádio ou da cirurgia. Como é que você tem visto a perspectiva muito mais subjetiva desses sujeitos quando você atende numa perspectiva de cuidado integral, né? De uma doença que você pode ter 90 dias de vida, né? Sim, de forma alguma, de forma alguma. Pacientes que chegam para nós, eles necessitam de um acolhimento multi-inter, pluridisciplinar, e que nós conseguimos oferecer isso aqui no serviço, tá? Os nossos pacientes são acolhidos não só pelo oncologista, mas como pela recepcionista, pela enfermagem. Nós dispomos de um serviço de psicologia e de nutrição gratuito para esses pacientes, principalmente os que não têm acesso a esse tipo de assistência durante o tratamento. A gente pode... o nosso acompanhamento do farmacêutico sobre efeitos colaterais de medicamento, associação, sabe que o idoso tem o grande problema da plurifarmácia, né? Usam 5, 6 remédios diferentes. Vai usar mais 5, 6 remedinhos para náusea, para dor, para diversos sintomas, e que isso não pode ser acompanhado apenas de uma receitinha, com os horários, tudo bonitinho. Isso é acompanhado de uma orientação, de uma discussão, de uma devolutiva do que está acontecendo, de uma escuta muito longa. E a gente acaba passando por um processo difícil, que é o tempo dispensado durante cada consulta para esse paciente. Isso tem que ser revisto. O paciente não é o tumor de mama que chegou aqui. O paciente é aquela mulher que está enfrentando um processo de separação porque o esposo não aceita que ela tenha dificuldade no ato sexual ou tenha perdido a libido por causa do tratamento, ou o filho está revoltado porque ele está em tratamento, perdeu o cabelo, a mãe está feia. São várias questões que envolvem a nossa consulta e o nosso acompanhamento. Então, essa questão de acompanhamento do paciente como um todo, dentro da oncologia, dentro das especialidades que abordam pacientes crônicos, é extremamente importante.
nós, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, a gente não pode perder a doçura do acompanhamento nesse momento, da escuta nesse momento. Isso é extremamente importante. Então, essa pluralidade no atendimento e no acompanhamento, isso é fundamental no paciente com doença crônica. E, principalmente, no paciente oncológico, que ele já traz, além de tudo isso, Claudinha, e queridos alunos, ouvintes, o estigma da doença, o estigma da morte certa. Né? Inúmeras vezes o paciente chega aqui, eu vou morrer mesmo, o que adianta fazer isso? Bom, você quer que eu mostre a quantidade de pacientes que não morreram? E a gente tem muito. Então, tem que desmitificar tudo isso. Tá? Então, é um jogo de acolhimento, de escuta, de percepção a todo momento. Isso é muito bacana porque a gente aprende muita coisa. Né? O sofrimento do outro não deve ser, não pode ser negligenciado. Aquela dor, aquele incômodo, aquele desconforto é a coisa mais importante para ele naquele momento. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo que quem está na sua frente, doente, é a pessoa mais importante do mundo para alguém. Então, trate-a como se fosse a pessoa mais importante para você. Uhum. É interessante, assim, porque em qualquer diagnóstico oncológico, obviamente que se você tem um câncer mais avançado e se você tem um câncer iniciante, né, inicial, existe uma perspectiva totalmente diferente de tratar e também de encorajar esse indivíduo a, né, cooperar e ser co-participante desse processo, porque a gente não cuida de ninguém sozinho. Sim. Mas a gente sabe que o tratamento ele é extremamente, já foi muito mais agressivo, já foi muito mais doloroso, né? E aí assim a gente sabe o avanço da indústria farmacêutica e das medicações, das drogas, né? E de tudo isso. Mas a gente sabe que é muito comum que os pacientes de oncologia, eles em algum momento eles tenham uma baixa daquilo que a gente chama de primordial na sexualidade humana, que é autocuidado, autoestima e humor, né? Os processos depressivos, eles chegam, às vezes, de uma forma muito rápida, muito pesada, né? E isso causa toda uma desarmonia, toda uma desorganização interna e externa desse sujeito. E isso reflete diretamente na sexualidade, né? Porque a sexualidade, ela tá acoplada a tudo que eu sou como indivíduo na minha relação comigo e com o outro, né? E isso envolve afeto, toque, fala, sexo, enfim. Então, é muito delicada esse momento em que você precisa tratar, às vezes, de uma forma muito agressiva, em que esse indivíduo vai ter perda de peso, vai ter alteração da sua coloração de pele, vai ter perda de cabelo, enfim, vai fazer um procedimento, né, que de uma certa forma é retirar, é uma amputação, é uma retirada de uma região. E no meio disso tudo eu consegui me manter equilibrado com a minha própria sexualidade, né, me sentindo ainda uma pessoa que posso encantar, que posso ser admirada, que posso me sentir bonita, que posso me arrumar, que posso encantar aquele que vive comigo. Então, ouvindo algumas mulheres nessa perspectiva de sexualidade, esse é o grande problema, né? Às vezes não é o companheiro ou a companheira, às vezes não é a condição econômica, mas é como eu passo a funcionar enquanto mulher ou enquanto homem diante daquela doença que mexe em todo o meu equilíbrio de harmonia, né? Dessa energia que é uma energia sexual que está dentro de nós e que nos impulsiona a nos relacionarmos, né? A nos cuidarmos e a nós nos sentirmos bem como nós somos, né? E aí, mais uma vez, a gente reverbera a questão desse cuidado integral e da humanização desse cuidado, né? Então, assim, como é que você tem percebido o serviço, a equipe diante disso, né? Diante desse
dessas coisas que parecem tão poucas, mas que, de fato, elas precisam ser. Faz uma diferença absurda. Vamos começar pelo tratamento, Claudinha. Realmente, isso que você traz é importante. Antigamente, quanto mais, melhor. Quanto mais agressiva a cirurgia, melhor. Quanto mais agressiva a quimioterapia, melhor. Quanto mais... Não, isso não é verdade. Hoje, a gente tem cirurgias cada vez mais conservadoras que poupam a mulher até de uma reconstrução mamária, poupam a mulher do estigma de perder a sexualidade e a sensualidade, poupam a mulher de vários efeitos colaterais. Tá? A quimioterapia, quando elas enfrentam isso, a gente percebe que, atualmente, temos drogas menos tóxicas, mais eficazes, e temos o suporte da quimioterapia, remédios para náuseas, antidepressivos, remédios que estabilizam o humor, que podem agir de forma mais objetiva, sem desqualificar ou sem competir com o efeito do tratamento. Isso é muito, muito bacana. Eu não conseguiria isso sozinho se eu não tivesse o meu grupo que cuida dos pacientes comigo, da minha psicóloga que escuta, da minha técnica de enfermagem enfermeira que escuta, do meu farmacêutico que escuta, da minha recepcionista que escuta. Todo mundo precisa desenvolver isso. Então, aqui na clínica, nós temos esse tipo de abordagem e acompanhamento. Além de tudo, existe um grupo chamado Grupo Cris Diniz, que é um grupo formado só de mulheres que tiveram câncer de mama. E essas questões da sexualidade, da sensualidade, da percepção, a gente aprende muito com elas. Não adianta eu chegar aqui numa live e dizer, olha, as mulheres vão passar por essa fase, por isso, vão enfrentar, vão resolver. Quando elas trabalham isso com elas, a realidade é diferente. E a gente percebe o impacto disso, o impacto do dizer, do espaço aberto para que elas trabalhem isso. E pode ter certeza, o tema que mais é abordado é a sexualidade, que vai desde a perda de cabelo, né, que para o câncer de mama, não existe o melhor tratamento sem a queda de cabelo, e isso é um efeito colateral específico, tá? Se vocês quiserem dar uma pinceladinha nisso aqui, para não ficar tão enfadonho, e também não passar batido, existe o tipo de cirurgia que a mulher faz, existe o medo da mulher de não se encarar no espelho e não assumir o papel de mulher, né? Achar que a mulher é aquela que tem que ter dois peitos, e a gente trabalha muito essa outra forma de sexo, né? As variantes do sexo, o toque, como você falou, o carinho, né? O sexo oral, o sensualizar o parceiro, o colocar o parceiro na posição de ativo, no sentido de me estimular. Um dos grandes efeitos colaterais na mulher, quando faz a quimioterapia, e algumas que precisam da hormonioterapia, é a baixa da libido. E é sempre interessante, e eu converso isso com o paciente, com a paciente e com o familiar, e com o esposo. Geralmente, estimular que esse esposo estimule a sua parceira, né? Ao invés de chegar e fazer a penetração, poxa, comece nas preliminares, né? Coloque uma roupa sensual, faz alguma coisa diferente para que ela se anime. E muitas das vezes a gente consegue resultados interessantes, porém muitas das vezes o mundo não permite mais que se faça isso, né? Então temos uma enormidade de histórias nesse sentido e é muito enriquecedor. E isso faz com que a gente trabalhe essa sexualidade de forma objetiva, direta e pontual. Então, essas mulheres que perdem a libido, uma coisa muito bacana que a gente aprendeu a fazer aqui, encaminhamento para fisiologia, para fisioterapia ginecológica, pontuar, né? Quanta gente já ouviu falar em pontuar e acha que isso é um artifício erótico? Não. É um tratamento com fisioterapia, com o fisioterapeuta, que aumenta a circulação do leito vaginal, né, da pequena pelve da mulher, aumenta a lubrificação, aumenta a circulação, aumenta a estimulação do clitóris
Isso modifica muito a história natural da sexualidade da mulher. E a gente tem histórias muito bacanas aqui. E a minha conversa com as pacientes e com os pacientes é muito direta, é muito franca. Não dá para a gente ter tabu na hora de falar de um tema tão importante e, como tu trouxeste muito bem, Claudinha, é o responsável pela qualidade de vida de muita gente, né? Muitas mulheres que fazem a mastectomia e a reconstrução mamária perdem a sexualidade porque o mamilo é o órgão erógeno dela. Como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos procurar outra coisa que estimule ela. E aí entra o parceiro, aí entra o estímulo, aí entra diversas atitudes e ações que a gente tem que estimular. Então, é um universo imenso trabalhar a sexualidade do ponto de vista oncológico, e aqui a gente está focando na mulher portadora de câncer de mama, mas tem um homem portador de câncer de próstata que tem medo de, por ficar impotente, a mulher largar ele. Mulher não larga não, gente. Quem larga é o homem. Isso a gente tem história. Eu vou fazer um trabalho randomizado, duplo cego. Isso. Porque mulher não abandona o homem, não. Quem abandona é o homem. Tá? E aí chega os marmanjos com câncer de próstata com o medo de ser abandonado e o medo de não dar prazer à mulher. E a primeira coisa que a gente conversa, filhinho, você tem outras estruturas no seu corpo que pode dar prazer à sua mulher. Ela não quer só penetração, ela quer outras coisas. E aí o toque, o sexo oral, o beijo, o carinho, tudo isso vai ajudando a modificar essa história. Aqui a gente tem um caso muito interessante de um senhor de 72 anos que casou com uma senhorita de 23, né? Imagina a diferença não só de idade, de hormônios. E ele teve um câncer de próstata. E numa dessas conversas, uma das coisas que a mulher falou para a gente, isso eu, a psicóloga e o casal, às vezes eu participo dessas consultas que eu acho muito, muito enriquecedor, foi a melhor fase da nossa vida sexual é agora. Ele começou e conseguiu me encontrar como mulher. Eu hoje consigo ter sensações de prazer que não tinha antes com a penetração. Isso modificou muito, inclusive a autoestima dele como parceiro. Dela, então, nem se fala. Então, gente, tem uma multiplicidade de coisas e de atitudes e de ações que a gente pode trabalhar e estimular essas pessoas a começar por se conhecer melhor. Sim. Eu acho que a comunicação ela é essencial, né? Você está num serviço especializado, mas a gente ainda vê muito despreparo do profissional de saúde. Sim. Primeiro, de vislumbrar, né, que sexualidade é uma coisa importante. E geralmente, quando a gente pensa num processo de doença tão chocante como é um câncer, como é um diagnóstico de câncer, que por mais que você tenha um bom prognóstico, é um tratamento pesado, é um tratamento longínquo, é um tratamento desorganizador, né, interna e externamente. Sim. E aí a gente percebe o quanto que o profissional de saúde que não tem essa formação mais ampliada de olhar para esse todo e para vislumbrar uma necessidade como sexualidade, você veja como essas pessoas elas dependem muito mais rápido, como elas perdem essa vitalidade, né, essa força de lutar pelo seu corpo, pela sua vida, né, pelas suas relações, de permanecer pela sua vida. Então, assim, a importância mesmo da gente poder ter equipes assim, que estejam não só preparadas, mas sensíveis a buscar outras vias de ressignificação para a permanência e o desenvolvimento da sexualidade de pessoas que se encontram nessa situação, né? E muitas vezes, nesse processo, a gente tem o avanço da doença e a gente precisa, muitas vezes, organizar a vida dos que ficam, né? E aí eu trago um pouco essa perspectiva do cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo ele vem muito para dizer para a gente que é preciso sim olhar para todas essas necessidades
que muitas vezes a necessidade que esse indivíduo tem, ela é muito simples, né? Ela é muito adaptável e ela exige muito da gente sensibilidade para entender, né? Então, assim, eu acho que o cuidado paliativo, que é eminentemente fundado na oncologia, né? Eu acho que o cuidado paliativo, ele nos sensibiliza, nos torna sensíveis a olhar muito para essa perspectiva, né? De alguém que tem uma doença séria, uma doença grave, como é um câncer, mas que não necessariamente precisa se desconectar da sua sexualidade e da sexualidade, né, com o outro. No processo de envelhecimento, a gente tem um fator que acaba ajudando muito a essa desconexão, né? Que na mulher, e aí a gente diz que esse processo é muito diferente da mulher e do homem, você está dizendo aí, porque a mulher ela está muito mais numa afetividade, ela está muito mais querendo o afeto, o toque, o abraço, o reconhecimento, o apoio, né? A acolhida, e os homens ainda pensam muito nessa perspectiva do desempenho, né? E numa doença grave, estigmatizante e limitante muitas vezes, né? Que é o câncer, o quanto é importante que as pessoas consigam falar sobre isso e ressignificarem o que elas têm para fazer, né? E o cuidado paliativo traz muito esse resgate da afetividade, da relação, do diálogo, do perdão, né? Do sentimento que está além da minha capacidade de ter uma ereção ou de ter uma capacidade de me masturbar ou até de ter um orgasmo. Então, eu queria ouvir um pouquinho você em relação a isso, para depois a gente abrir, porque já são 18h40, para a gente abrir, tem algumas perguntas, e aí eu acho que seria interessante a gente começar a entrar nesse diálogo com quem está ouvindo. Claro. Claudinha, você traz uma coisa muito bacana. Você é bacana demais, você traz tudo bacana. O preparo versus a sensibilidade. Não adianta ter uma equipe tecnicamente estupenda se não tem sensibilidade para abordar o problema do outro. Tá? Aí a gente cai na questão da paliação desses pacientes. Paliação, gente, é a fase mais trabalhosa do tratamento. Prescrever quimioterapia, lidar com efeitos colaterais, precisar internar o paciente para tratamento, isso é fácil. Difícil é acompanhar o processo de morte do paciente. E essa dificuldade exige da gente uma sensibilidade muito grande e um cuidado extremo com o bem-estar do outro. Então, são coisas que não podem ser esquecidas. Né? No consultório, vem alguns pacientes já com indicação de cuidado paliativo. Agora há pouco, meu último paciente do dia foi um hepatocarcinoma, um câncer de fígado, que já é uma doença comum. O SUS não oferece tratamento adequado e é um paciente que já está com a doença muito avançada. E a conversa foi, a gente vai cuidar do seu pai dentro da perspectiva de paliação. O que ela falou para a gente? O senhor não vai fazer nada pelo meu pai? Aí que está o engano. A gente vai começar a fazer alguma coisa agora, né? Paliar a dor, fazer a paracentese, tirar líquido da barriga, modificar e fazer algumas orientações nutricionais, invadir menos, pedir menos exames, né? Fazer com que ele resgate algo perdido. Isso que tu trouxeste em relação a resgatar coisas, momentos e pessoas, quantas vezes nós já evitamos de falar abertamente com o paciente que está no processo de morte e depois de não ter tempo de resolver as suas coisas, né? De deixar aquele pedacinho de terra para um afilhado, um sobrinho que ele gostava muito, é dele. Ele precisa resgatar isso. Então, quando o familiar chega, doutor, eu não quero que o senhor fale nada. Olha, a conversa não é bem assim. Eu preciso saber se ele quer saber alguma coisa, se ela quer saber alguma coisa, para a partir daí a gente tomar os rumos da conversa que vai ter. E sempre no primeiro momento, contar uma historinha do que está acontecendo, mas sem usar certas palavras-chave, que realmente assustam. E às vezes a vozinha de 90 anos não precisa saber que ela tem
um câncer, mas olha, uma doença que está interferindo na tua qualidade de vida, que você precisa fazer um tratamento, que se não fizer vai piorar, esse tratamento é assim, vai fazer isso, e aí começa a ela própria perceber as circunstâncias e perguntar, né? Da mesma forma que eu não posso agredi-la dizendo, eu preciso respeitar se ela não quiser saber. Vários pacientes não querem saber, muitos querem saber. Então, a paliação parte e surge a partir dessa sensibilidade de percepção do sofrimento do outro e saber agir pontualmente e precocemente para que isso seja evitado. É isso, né? Eu acho que você ter que falar para uma pessoa de 80 anos que ela tem um câncer não é fácil. Não é fácil falar para ninguém, mas você falar para uma pessoa de 80 anos dá aquela sensação de que, poxa, no último momento de vida, né? Vai ser um processo tão... E às vezes não é um processo tão doloroso, porque muitas vezes é um processo de resgate mesmo. Resgate de relação, resgate de vida, resgate de identificação consigo, né? De entender que qualquer um de nós está, né, sujeito a passar por um processo desse. E o que nos salva, o que nos contenta, o que nos alimenta, o que nos nutre é a relação com o outro, né? É essa relação de afetividade, de carinho, de afeto, de construção de família, de tudo aquilo que a gente tem e que muitas vezes, nesse momento, faz toda a diferença, né? Porque às vezes não é o dinheiro, não é o carro, não é o status, mas é justamente aquilo que eu tenho construído com o outro que vai me alicerçar muito mais, né? Do que outros fatores. Vamos lá para as perguntas? Como é que vai ser para essas perguntas? A gente pode ir lendo aqui, respondendo? Sim, pode ser. Ok, vamos olhar aqui. Certo. Pronto. Ok, ótimo, Matheus. Eu estou aqui lendo ela no YouTube. Esses meninos são de uma organização, não é, menino? Fantástico. Para quem está velho, está ótimo isso aí, minha filha. Ai, meu Deus. Diga aí, Matheus. Paloma, excelente pergunta, Claudinha. Essa aí eu vou precisar de sua ajuda, tá? Seguinte, Paloma, a perda do autocuidado está muito associado também à algumas perdas cognitivas, alguns lapsos, né? Eu tive isso muito com minha mãe, gente. Minha mãe é uma pessoa extremamente ativa, mas que com o passar do tempo, ela negligencia algumas coisas, a higiene pessoal, por exemplo, né? E eu tenho muito cuidado em estar perto dela para observar certas coisas. Então, o idoso muda o paladar, muda o olfato, ele vai querer colocar mais açúcar e mais sal. A gente tem que perceber isso. A diabetes vai descompensar, a pressão vai descompensar, a função renal que não funciona bem. Então, não existe uma receitinha de bolo para isso, Paloma. O cuidador ficar atento à alteração do humor, né? Alteração da fala, da marcha, hábitos alimentares que mudam, inversão do sono vigília, né? Então, são coisas do dia a dia que a gente vai percebendo. Quem ama, quem cuida, quem se disponibiliza a fazer isso, tem uma noção muito clara. A sociedade atual exige que tenhamos uma carga de trabalho muito grande, que negligencie o nosso autocuidado, quem dirá do idoso. Então, nesse período de pandemia, eu trouxe minha mãe para casa. Pensa que ela está feliz, não. A velhinha está brava de estar aqui comigo. Mas a gente acaba conseguindo cuidar melhor dela.
né, e perceber alterações. Então, Paloma, não tem uma receitinha, é ficarmos atentos mesmo. Assim, na geriatria, né, existem duas perspectivas que a gente não pode perder, que é a autonomia e a independência do indivíduo, né? São pilares importantíssimos. Quanto mais independente, quanto mais autônomo, melhor ele vai se portar no mundo. Quando esse indivíduo precisa de um cuidador, esse cuidador não vem para substituir o que ele pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é fazer com que não só o idoso, mas também esse cuidador entenda que ele não está ali para fazer pelo outro, ele está ali para fazer com o outro. Né? Então, assim, a gente não precisa tirar a independência e a autonomia do sujeito só porque ele tem um cuidador. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, e aí pode ser porque ele tem um câncer, porque ele tem uma demência, porque ele tem uma sequela de AVE, né? Porque ele tem um Parkinson, é preciso que o cuidador estimule, tenha uma função de estimular esse idoso a fazer tudo aquilo que ele conseguir fazer sozinho. Né? Isso é uma coisa que o mantém ativo, o mantém participativo. É importante que essa pessoa decida junto. Né? Então, não é a família o cuidador, né? Esse cuidador pode ser contratado, pode ser um cuidador familiar. É preciso que essa pessoa faça parte das decisões. Né? É sobre a vida dela, é sobre o estado dela. Obviamente que quando esse indivíduo sai de uma condição, né, de saúde mental ou de uma lucidez, essa decisão é realmente da família e desse cuidador familiar. Mas a grande função do cuidador é ser um colaborador desse indivíduo e dessa família. Né? E não apenas ir lá fazer uma atividade, assumir, fazer tudo pelo idoso, né? E parece que desconecta o indivíduo de si mesmo. Né? Então, eu acho que é muito por aí. E aí você vai tentando identificar quais são as necessidades que esse indivíduo tem, de dependência parcial ou total, e a partir disso ir trabalhando com ele, né? Essas decisões e esses cuidados. Então, eu acho que é muito por aí. E isso independe um pouco da doença, mas é mais da relação que se estabelece, né, com esse indivíduo que é cuidado e com esse indivíduo que é cuidadora. Então, é mais ou menos isso. Acho que respondemos, João. Sim. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, dessa vez de Thaís Santana. Thaís pergunta: excluindo os cânceres ginecológicos e urológicos, quais são as neoplastias que mais causam disfunções sexuais de origem orgânica? Verdade. Bom, mama, tumor ginecológico, a próstata, óbvio, né? Acaba mexendo bastante. Mas todo o tumor que necessite de tratamento quimioterápico, isso vai interferir na libido, isso vai interferir nas taxas hormonais. Todo tumor que precisa de tratamento de radioterapia em pelve, isso vai modificar a questão da sexualidade. A radioterapia pélvica, seja num tumor de endométrio, seja num tumor de reto, num tumor de canal anal, ele causa um estreitamento da vagina, ele causa um ressecamento e uma friabilidade da mucosa. Então, respondendo também a uma pergunta da Paloma lá embaixo, em relação à questão dos casais homoafetivos, da população LGBT, fica bastante difícil a gente pensar num casal homoafetivo em que um dos parceiros fez a radioterapia de pelve, né? Ele vai ter dificuldade de relação sexual anal. Então, o que faz com isso? A gente tem que trabalhar a cabecinha dele sobre as limitações que vão acontecer. Tá? E aí entra o acompanhamento psicológico, entra o cuidado com as outras perspectivas, os outros sentimentos e as outras sensações que ele pode ter. No casal heteronormativo, da mesma forma. É uma preocupação que a gente tem que explicar os efeitos colaterais da quimioterapia. Né?
o paciente que tem câncer de pulmão, que tem câncer de estômago, que vão fazer quimioterapias, determinados tipos de quimioterapia vai influenciar em tudo. Então, é basicamente isso. Todo o tratamento tem algum tipo de impacto. E olha o que o Claudinha falou lá atrás, o impacto do saber, do estigma que tem uma doença oncológica. Isso já mobiliza, já modifica muito a cabecinha desses pacientes. E a gente tem que estar ali, juntinho, para dar o suporte, o acolhimento e o apoio para eles. Uhum. Eu queria, assim, chamar muita atenção, e aí é uma coisa que é super importante, porque muitos desses distúrbios acabam gerando identificação, né, de tumores, enfim, que são os distúrbios tireoidianos, que são muito comuns nas mulheres, nesse processo de climatério, menopausa, né, pré-menopausa, que as mulheres começam a ter vários sintomas e que muitas vezes esses sintomas eles também mexem na condição de humor dessa mulher, no sono, e também nessa produção hormonal que tem uma relação também com libido, com lubrificação, né, com desejo. Então, é importante que nesse momento da mulher, em que a mulher transita entre uma fase reprodutiva e não reprodutiva, né, que é comum as alterações hormonais e as alterações da tireoide, porque nesse momento, muitas vezes, você descobre um nódulo, né, e muitas vezes um tumor de tireoide, e isso vai mexer com toda a química e funcionamento dessas mulheres, né, que é uma coisa muito peculiar, né, como é muito peculiar a próstata no homem, que é extremamente hormonal, mas na mulher os distúrbios tireoidianos, eles podem estar evidenciando também, né, algum risco de câncer, né? E isso mexe muito diretamente com a perspectiva de toda essa função hormonal, sexual, né, da mulher, que é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, né, os distúrbios tireoidianos. Então, eu queria só chamar a atenção nisso por conta da sexualidade, né? E esses distúrbios causam modificações de comportamento, ansiedades, labilidade. Ganho de peso, né? Uma série de questões. Só fazendo uma correção aqui, quando eu falei em relação à pergunta de Paloma sobre a população LGBT, desculpa, não foi a Paloma, não. Foi a Isabel. Desculpa, Paloma. Desculpa, Isabel. Ok. O que mais, Matheus? Vamos lá para a próxima pergunta. Também... viu? Também... Próxima pergunta também da Thaís Santana. Em quais casos deve referenciar o paciente para um profissional especializado em sexualidade? Olha só, Thaís, a todo momento, né? A todo momento. Lidar com sexualidade é uma coisa muito, muito delicada e muito importante. No consultório, a gente tem momentos que aborda isso, né? A nossa psicóloga também tem momentos que aborda isso, mas o acompanhamento psicológico, o acompanhamento com o sexólogo, isso também é muito importante, né? Tem ginecologistas, tem urologistas, tem diversos especialistas, tem geriatras, né? Especializados em trabalhar com a sexologia. Isso é bem interessante. Eu não saberia te indicar algum profissional que especificamente trabalhe com isso, mas na maioria das vezes a gente consegue, com o que vocês trouxeram há pouco, a questão do diálogo, né, entender aonde podemos chegar. E outra coisa, gente, o médico, ele não é o detentor de todo o saber, e isso é extremamente importante. Hoje eu estava conversando com uma paciente que traz uma demanda depressiva muito grande, e ela conversou um tempo muito maior comigo do que com a psicóloga. E uma das coisas que eu falei é, olha, eu não tenho como abrir essa caixinha que você está precisando que seja aberta. Eu não tenho ferramentas para construí-la, desconstruí-la ou reorganizá-la. Eu preciso que essa conversa você tenha com a psicóloga, ou você tenha com o seu terapeuta. Então, sabermos aonde, como e quando abordar certos assuntos é uma arte, é uma ciência. Então, não dá para a gente abordar sempre determinados assuntos com todos os pacientes.
Então, chega um ponto que aquele paciente não vai sentir a vontade de começar a sexualidade comigo, mas vai começar com a minha técnica de enfermagem. E por isso a gente se escuta, por isso a gente se ouve, para determinadas situações encaminhar para o psicólogo, que ela já deve ter passado, ou pontuar esse assunto que foi determinadamente, ou pontuadamente, objetivamente pontuado com o psicólogo, ou encaminhar para o psicólogo. Então, o momento é todo. A gente tem que ter a sensibilidade de perceber. E é interessante, João, porque assim, quando a gente tem um trabalho em que a gente valoriza a integralidade do sujeito, naturalmente essa demanda e essa necessidade vai aparecer. Às vezes até a gente espontaneamente pergunta isso para o paciente, né? E ele, de uma forma muito mais satisfatória, fala, e a gente começa a entender que ali existe, às vezes, um problema que pode ser um problema biológico, né, de funcionalidade, que uma medicação, um tratamento pode dar certo, mas, às vezes, é eminentemente do psiquismo, da condição emocional, da desorganização que a doença traz, né, de todos os processos que se vê envelhecendo. Então, muitas vezes, é essa capacidade de falar sobre temáticas que fogem a um ritual comum, que nos permite identificar uma necessidade que às vezes é delicada e encaminhar, né? E poder dividir isso com os colegas de trabalho e poder proporcionar ao paciente uma possibilidade de ampliar, né, esse olhar que ele está trazendo ali com aquele problema, com aquela dificuldade, né? Então, é importante, de fato, a gente entender que essa é a grande integralidade, né? O câncer está lá, mas aquele câncer faz parte de um mundo, né? De uma pessoa que tem uma história de vida e que, né, precisa dar conta de tudo isso, né? Então, é isso aí. O que mais, gente? Matheus? Vamos lá para a penúltima pergunta. Paloma Araújo quer saber se tem algum centro de referência em cuidados paliativos no caso da pessoa com câncer. Paloma. Aonde? Em Salvador, em Santo Antônio de Jesus? Enfim. Ela não especificou, mas Não provavelmente aqui na região Nordeste. na região. Uhum. Okay. Ó, centro específico de tratamento paliativos, não. A gente tem clínica de oncologia que trabalha com isso, né? Que tem paliativistas, que tem pessoas com especialização nessa área. Aqui na clínica a gente está montando esse serviço, até porque o SUS chegando e nós vamos trabalhar junto a isso, é necessário ter uma equipe de cuidados paliativos. Então, o Hospital São Isabel tem uma equipe muito boa, o Hospital São Rafael tem uma equipe muito boa, as grandes clínicas de Salvador também têm. Então, cada serviço constrói o seu núcleo de cuidados paliativos. Existe um ponto de referência, tá? O Maltês tem um grupo de paliação, tem um grupo de dor muito bom, que é o grupo que a gente está tentando trazer para cá também. Então, são núcleos que desenvolvem esses trabalhos e não tem um centro específico, como tem um centro para tratamento de tumor, um centro de doenças cardiológicas. Então, é assim. Na verdade, aqui em Salvador tem uma clínica, né, que é uma clínica que se propõe a fazer cuidados paliativos, né, que é a Florence, mas em Salvador, enfim, é privada, enfim, atinge uma outra camada da população, né, que não integra todos que necessitam, né? Mas realmente a gente não tem, isso é uma coisa que falta muito, né? Porque eu acho que seria muito interessante, mas as equipes têm, né? As equipes têm, os hospitais têm, os institutos têm, quer dizer, é interessante porque as equipes elas têm esse suporte, né? Dentro do tratamento oncológico. Sim. Não só oncológico, né? Mas de doença crônica não transmissível e progressiva, né? Enfim. Ok? O que mais, Matheus? Uma correção, a Paloma especificou nos comentários, ela perguntou sobre SAGE, sobre Santo Antônio de Jesus. O
Em breve teremos aqui o nosso serviço de cuidados paliativos. E outra coisa, gente, cuidados paliativos, como o Claudinha falou, não é só câncer não, tá? São as doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças renais, pacientes em processo de terminalidade ou em processo de doenças incuráveis que precisam desse acompanhamento do processo de finalização de vida. Outra coisa importante, avaliação deve-se começar a primeira consulta sempre. Aquela paciente com tumorzinho bonitinho de mama, pequenininho, que a chance de cura é muito grande, aquela paciente precisa ser abordada também do ponto de vista paliativo. A gente não sabe como vai ser essa evolução e como ela vai estar preparada para abordar se houver recaída de doença. Então, o cuidado paliativo não é encaminhar o paciente para morrer com o médico que sabe fazer coisinhas bonitinhas e falar palavras bonitas. É muito, muito, muito mais do que isso. Tem que começar muito além. Né? Começar o quanto mais precoce possível. Foi um outro estigma, né, criado em cuidado paliativo, né? Que só faz vai para cuidado paliativo, vai morrer. E realmente não é isso. Cuidado paliativo é você cuidar dessa cronificação que pode piorar, que pode progredir, que, né, não necessariamente vai ser tratada, vai ser curada, mas pode ter tratamento, né? Pode ter qualidade de vida, pode ter suporte em vários aspectos, né? Eu tenho experiência fantástica com avaliação. A minha residência de oncologia, eu fiz no IANSP, no servidor do estado de São Paulo. E lá foi o precursor, foi o primeiro hospital no Brasil que colocou uma enfermaria de cuidados paliativos. E um grupo que fazia visitas domiciliares em cuidados paliativos. E era a enfermaria que a gente mais dava alta. Né? Os pacientes iam e recebiam alta para o acompanhamento domiciliar. E muitas das vezes para o óbito domiciliar, que não era possível quando a família não tinha condições mesmo. Então, eu aprendi a quebrar esse estigma lá. E a gente caminhava pacientes precocemente para os cuidados da colega. Muito legal, né? A Maria Goretti. Goretti, né? Precursora do cuidado paliativo, né? Nordestina, do Recife, né? Recifense, beleza. Ela é uma pessoa muito grande fundadora, né, dos cuidados paliativos no Brasil. Ok. O que mais? Para encerrar, nossa última pergunta de Priscila Gomes. Uma pergunta que já foi um pouco respondida. Priscila pergunta: qual o impacto do tratamento oncológico para a reprodução, tanto no homem quanto na mulher? Algumas vezes... Desculpa o nome dela, perdão. Priscila Gomes. Priscila, às vezes existe o risco de esterilidade, tá? Existe o risco de fibrose ovariana. O tratamento do câncer de mama com a ciclofosfamida e a doxorubicina tem cerca de 40% de chance da mulher entrar na menopausa. Quando é aquelas que estão na perimenopausa, a chance é bem maior. Aqueles pacientes que fazem, aquelas crianças e adolescentes que fazem tratamento para câncer na infância, de leucemia, de linfoma, os adolescentes que já entraram na fase de puberdade, alguns indicam, e é claro, isso infelizmente não é para todos, porque é caro, o congelamento de espermatozoides ou de óvulos, para quem quiser ter filhos no futuro. No homem, a gente não tem esse risco de esterilidade por conta da fibrose de tecido testicular, mas no tratamento do câncer de próstata a gente tem a impotência neurológica causada pela cirurgia, tá? Ou a impotência química, né, causada pela castração quando a gente trata esses pacientes com hormonioterapia. Mas isso já para pacientes que têm câncer de próstata, que epidemiologicamente são pacientes acima de 60 anos, mas cada vez a gente está pegando pacientes mais jovens, não tão jovens quanto os irmãos. E o cuidado e a prevenção é tentar fazer, para quem pode, o congelamento de óvulos, tá? E de esperma ou de... E isso depende muito do tipo de câncer, né? Do local, né? Da extensão, uma série de questões, né? E aí eu vou fazer uma questão provocativa. Tratamento, enfim. Aí eu vou fazer uma para vocês, que a gente teve isso aqui, e foi muito, muito desafiador para nós discutir isso.
um paciente jovem, 33 anos, com câncer de cólon, de intestino, metastático, casou com uma menina de 24, 25 anos, e aí ele queria ter um filho com ela. Ele enfrenta a doença metastática. E aí? Como abordar essa situação, como discutir isso e como abordar a situação muito pragmática de ele tem pouco tempo de vida, ele é o arrimo de família, eles não são casados. Se ele morrer, a mulher não tem direito à pensão. Quem vai cuidar desse filho? Que assistência, que educação, que cuidado desse filho e essa mulher que é do interior de um estado distante daqui vai conseguir dar para ele? Olha a complicação que a gente tem que enfrentar algumas vezes, né? E dentro das conversas que tivemos junto com a psicóloga, junto com esse rapaz, foi abordada a situação de: será que é o momento de receber um filho? Dentro desse processo de doença, vamos falar um pouquinho do risco, do cuidado dessa criança, né? Aí uma questão que a gente pensa: será que isso é egoísmo? Ou será que a gente está tirando dele o desejo de realizar um grande sonho? Isso é muito difícil a gente mudar. Não é nem um pouco fácil. Reflitam sobre isso. Sim. Matheus, mais alguma coisa? Para finalizar, um pedido de Thaís Santana. Ela pede: professor, você poderia, se possível, disponibilizar seu e-mail? O tema do meu TCC é sobre sexualidade de mulheres diagnosticadas com CA de mama e gostaria de ouvir um pouco mais de sua experiência. Olha, não só a minha experiência, mas da nossa psicóloga, você está convidada a participar da reunião do grupo CRIS de início, tá? Quando essa pandemia voltar. Vai ser um grande prazer. Pode anotar aí: jcb.neiva@ufrb.edu.br. E eu queria aproveitar esse espaço também, gente, e falar de um grupo extremamente importante, atuante aqui na cidade, que são as Amigas do Peito. Essas meninas todas tiveram câncer de mama e abraçaram essa ideia de desestigmatizar a doença, de fazer com que as pacientes portadoras da doença tivessem um lugar, um momento de escuta e que elas trabalhassem temas delicados que não tinham abertura para falar com ninguém. A partir das Amigas do Peito, que a gente construiu, que a gente criou o grupo de apoio CRIS de início, que foi uma paciente que tivemos, que faleceu de câncer de mama, mas ela foi a idealizadora desse espaço. E a gente abraçou essa ideia e é uma das experiências mais gratificantes que nós temos. Então, se você está convidada a participar de uma dessas reuniões quando a gente voltar, e se você quiser elaborar um questionário, aplicar para essas meninas, ou apenas ouvir os depoimentos, você vai ter histórias fantásticas. Muito bem. E aí, Matheus? Certo. Chegamos ao fim? Encerramos com as perguntas, chegamos no final da live. Eu gostaria de agradecer muito, em nome da Lagorb, a participação, tanto da professora Cláudia quanto do professor João. Foi uma live excelente, tivemos um retorno positivo maravilhoso. E espero que vocês estejam preparados também para a nossa próxima live, que vai acontecer na terça-feira da semana que vem, sobre sexualidade, afeto e espiritualidade. Agora eu gostaria que os professores fizessem suas finalizações, suas últimas falas. E é isso. Okay. João? Minha imagem aqui no YouTube é muito feio. Tira esse negócio aí, por favor. Gente, eu só tenho como agradecer. Foi muito, muito bacana. Foi uma experiência, para aqui, para os velhinhos, uma experiência muito, muito bacana. Falar com o computador eu acho estranho, mas foi muito legal. As dúvidas da meninada aí foi bem, bem interessante. Gente, vocês têm que se expor, vocês têm que perguntar, vocês têm que questionar. Os seus professores não são os detentores da verdade absoluta. Vocês têm que buscar questionamentos, claro, sempre com respeito, que isso tem que ser mútuo, mas a gente não quer ser apenas ouvindo.
que é a gente não cresce apenas ouvindo, tá bom? Cresce discutindo, cresce analisando. Eu quero muito agradecer essa participação. Eu acho que a Claudine também estará sempre disponível para fazer esse tipo de trabalho, ainda mais quando o foco é a educação, que é a nossa... não foi a minha primeira escolha, mas acabou sendo um apaixonamento absurdo em relação a lidar com vocês e poder passar um pouco da nossa experiência e, mais importante do que tudo, crescer com a experiência que vocês nos provocam. Muitíssimo obrigado, estarei sempre à disposição. Ok, eu quero também terminar agradecendo mais uma vez a João, parabenizar a iniciativa, né, das ligas, dos estudantes, e dizer para vocês que a sexualidade ela é um caminho maravilhoso de autodescoberta e de reconexão com o mundo, né? Mesmo face a uma doença tão difícil de ser vivida, encarada como um câncer, sobretudo se a gente for mais velho, né? Em que a gente tem menos tempo de vida, uma fisiologia mais alterada. Queria dizer para vocês que a coisa que mais nos ajuda a superar qualquer dificuldade é o amor, é o carinho, né? É o respeito, é aquilo que a gente tem dentro de nós e que a gente é capaz de oferecer ao outro. E eu queria terminar essa live com um trecho da música do Legião Urbana que fala o seguinte: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sim. Então, nós não temos certeza do amanhã, nós só temos certeza do hoje. E é esse hoje que pode fazer diferença na nossa vida, na vida do outro, não só como pessoa, mas como paciente, profissional de saúde. Vocês precisam fazer a diferença, mudar o cenário, se humanizarem, olhar o indivíduo integralmente, fazer saúde de verdade, né? E eu fico muito feliz de poder contribuir, né? De ouvir meu colega, aprender com ele, de poder contribuir depois de 27 anos de formada, né? E dizer para vocês que aprender, ela é a vida inteira. E se a gente puder aprender de uma maneira boa, afetiva, carinhosa, amável, humanizada, vai ser muito melhor. Então, desejar boa noite, agradecer a presença de vocês e já também convidar vocês para a semana que vem, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho essa perspectiva da sexualidade e da espiritualidade. João, um beijo enorme no seu coração. Eu gostaria de fazer só um último adendo. A Liga Acadêmica, a LAGERB, agradece muito a participação de todos. E para informar aqueles que estão ouvindo, a live vai continuar disponível por tempo indeterminado. E vai dar para ver quantas vezes quiser esse papo maravilhoso. Mas a lista de presença fica disponível por 48 horas. Está na descrição do vídeo. Para quem não assinou a lista, assine, por favor. E a LAGERB agradece muito a participação de vocês. Ok. Obrigado. Então, um abraço enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Um beijo bem quente, né, nesse isolamento aí. Um beijo bem quente para todo mundo. Gente. Tchau, Joãozinho. Obrigada.